vida de Jesus, tá ok? A nação de Jesus, Cristo antes da encarnação e a vida oculta de Jesus. Editor Acadêmico, volume 1, Luiz Claude Filion. Ele vai nos dar agora uma detalhação bem maior, tá certo? Acerca do contexto do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vai falar sobre alguns aspectos, tanto geográfico, quanto histórico, quanto político, e nos vai dar um quadro muito mais claro da situação. Então eu quero proceder à leitura deste livro, principiando aqui pela página, vamos ver qual é a página, só um minuto, página 146, tá? Principiando aqui pela página 147, na verdade, página 147 em diante, a gente vai trazer essas informações aqui, concluir esta aula, tá? Depois a gente dará continuidade ao tema. Mas até aqui eu acredito que já tenha contribuído bastante aí, já tenha trazido informações muito importantes, né, e de fato elucidado, né, bastante acerca desses acontecimentos, tá ok? Algo que pode com certeza fortalecer aí o seu ensino da escritura, fortalecer a sua fé, a sua pregação, e com certeza ser instrumento muito importante para a sua vida. Tá? Então eu quero trazer aqui agora a contribuição Enciclopédia da Vida de Jesus, editor acadêmico. Página 157, vamos lá. O nascimento de Jesus foi marcado ao mesmo tempo por um fato histórico que, conforme a mente do evangelista Lucas, serviu de data para fixar a época desse maravilhoso acontecimento. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria, Lucas 2, 1 e 2. É aquilo que já mencionamos em Mary Setene, né? Acerca das discussões em torno desse alistamento e das argumentações, né? Das evidências que foram levantadas e que de fato corroboram para a verificação da autenticidade, né, desse acontecimento. Ok? Então ele já trouxe bastante ilustrações aí nessa área. Nada aparentemente mais simples do que esta afirmação, contudo, ela está cheia de dificuldades e tem criado um problema exegético que, depois de intermináveis discussões, não recebeu ainda solução totalmente satisfatória. Basta nos comentar aqui sumariamente os dados que Lucas nos proporcionou. Manifesto é o duplo propósito que moveu o evangelista a escrever estas linhas: explicar por que Jesus nasceu em Belém, uma vez que sua mãe e seu pai adotivo estavam residindo em Nazaré, relacionando o nascimento com um acontecimento que interessava a todo o mundo. O mencionado censo, com todas as operações dessa natureza, consistia em inscrever em registros públicos o nome, a idade, a profissão, a fortuna, né, os bens, os filhos dos cabeças da família de uma comarca, cuja intenção, na maioria das vezes, era lançar sobre eles impostos. O decreto estabelecido por César Augusto, primeiro imperador romano, alcançava, conforme o propósito dele, todos os territórios que fizeram parte das províncias romanas, reinos subjugados ou aliados que dependiam do imenso e potente império designado pela hiperbólica expressão de toda a população do império. Nenhum outro historiador daquela época menciona isso, mas a habitual fidelidade de Lucas é suficiente e garantia de sua veracidade, tanto nesse ponto como em todos os outros. Não somente isso, mas as evidências, conforme levantado, né, no estudo feito por Mary Setene, nos indicando aí outros eventos próximos, né, ao ocorrido, e outras situações envolvendo as autoridades relacionadas, né, nesta época. Então temos aí essas evidências e de fato corroboram, mesmo que não há uma afirmação tácita, né, há essas evidências que estão aí colaborando, né, em torno desse evento. Arqueólogos, juristas e historiadores notáveis por seu saber e por suas obras reconhecem hoje que Augusto foi um administrador muito metódico e que a compilação de relações e de documentos estatísticos era um dos traços distintivos de seu caráter. Como as guerras civis que antecederam sua subida ao trono haviam levado à desordem a administração e os recursos financeiros romanos, natural era que ele sentisse a necessidade de uma ampla reorganização.
Os documentos importantes, dos quais só nos ficaram alguns fragmentos, demonstram isso com muita evidência. Quando Augusto morreu, segundo o historiador Suetônio, foram achados 3 protocolos escritos com seu próprio punho e letra e unidos ao seu testamento. Referia-se o primeiro aos seus funerais, o segundo continha a enumeração de suas façanhas e tinha a ordem de serem gravadas sobre lâminas de bronze que haveriam de ser colocadas no frontispício de seu mausoléu, e o terceiro era o Breviarium Imperii. Da lista dos fatos existe uma cópia célebre gravada na entrada do templo erguido em memória de Augusto, na Galácia, citado por Mary Setene. Nesse documento se fala expressamente de 3 recenseamentos, um dos quais aconteceu no ano 746 da fundação de Roma, portanto pouco antes do nascimento de Cristo Jesus, do Senhor Jesus Cristo. Interessante, né? Então, documento romano mencionando, né, a realização desse censo nesta época, a época próxima ao nascimento de Cristo. O Breviarium Imperii desapareceu. Sabemos, porém, graças aos resumos que deles fizemos, fizeram os historiadores Tácito e Suetônio, de que o assunto tratava, conforme disse Tácito, indicava os recursos públicos, quantos cidadãos romanos e aliados estavam sob as armas do governo, além das frotas, dos reinos associados, das províncias, das tribos, dos impostos, das necessidades. Temos aí como, de fato, este imperador ele era muito específico, né? A administração dele foi, de fato, muito eficaz, muito eficiente, né? Então ele tinha todo esse cuidado, inclusive legou, né, essas informações que são tão úteis na atualidade. Não é evidente que, para reunir esses dados, teria sido necessário fazer recenseamentos em toda a extensão do império e até entre os povos aliados? Por outra parte, historiadores posteriores confirmam de maneira conclusiva os dados de Lucas, inspirando-se em fontes até certo ponto independentes do Evangelho, posto que acrescentaram minuciosos pormenores. Conforme escreveu o historiador Suídas, César Augusto, havendo escolhido 20 homens dentre os mais excelentes, enviou-os por todas as regiões de povos subjugados e lhes encarregou de fazer um registro de homens e de bens. Interessante, né? De fato, o imperador tinha todo esse cuidado para fazer esse registro, e esses registros são registros independentes do Evangelho e que vêm coincidir com ele. A fidelidade, a seriedade com que Lucas trata as informações que ele elenca no seu Evangelho, elas são assim de um poder tão grande, tão amplo, que de fato conduziram à conversão, aquele que até Mary Setene citou, Ramsay, Sir William Ramsay, ok? Que, ligado à teologia liberal, alta crítica textual, ele quis empregar uma viagem por aquelas terras para comprovar, a sua intenção já era essa de antemão, comprovar diversos erros dentre as narrativas do Evangelho, especificamente Atos dos Apóstolos. Então ele foi para lá certo de que iria comprovar a incongruência daquelas informações. Todavia, se viu surpreso quando, analisando o texto do Novo Testamento e analisando os locais a que se referia, pôde constatar não a incongruência, mas sim a exatidão. E diante disso ele aprofundou a sua investigação do Evangelho, olhando agora com muito mais respeito para o texto sagrado, e futuramente pôde então se render aos pés do Senhor Jesus Cristo, aceitando como Senhor e Salvador, graças à seriedade do Dr. Lucas na tratativa dele com relação às coisas sagradas. É maravilhoso como isso é tão importante e como isso é tão essencial para nós na atualidade. Quando a igreja leva Deus a sério, quando a igreja leva a obra de Deus a sério, isso de fato muda a vida das pessoas. Veja só. Eu vou me adiantar um pouco aqui, porque existem informações que na verdade já foram comunicadas. Veja só. Belém, aldeia ilustre na história de Israel. Conforme a profecia Miqueias 5:2, que Mateus lembraria, Mateus 2:4-5, o Messias, filho de Davi, deveria nascer em Belém, aldeia ilustre na história de Israel, porque o próprio Davi havia nascido nela e ali tinha residido tanto ele como sua família.
Longe estava Augusto de suspeitar que, ao lançar seu decreto, este serviria de instrumento da providência divina para o cumprimento daquela profecia. E aí temos o governo de Deus sobre a história. O governante, ao seu ver, apenas é um ato burocrático. Todavia, a Deus aquele é o cumprimento da sua máxima vontade, da sua lei, da sua ordem, do seu governo, do seu domínio. Ok? Então os governantes, eles na verdade, eles muitas das vezes se levantam sob a permissão divina, mas também são abatidos debaixo de sua autoridade. Então temos aí como o decreto, um decreto imperial para o censo, o que para eles era mero ato burocrático, foi na verdade um meio pelo qual a profecia encontrou seu cumprimento. O Filho de Deus nasceria na cidade de Belém. Será chamado Nazareno, mas nasceu na cidade de Belém. São admiráveis os caminhos do Senhor, tanto em suas sofisticações como em sua simplicidade. Ele se serviu do édito do imperador pagão para conduzir Maria e José a fim de inserir seu filho no cenário histórico universal. Que contraste! De um lado, o chefe poderoso do Império Romano, do outro, um menino que ia nascer de uma humilde mulher de Israel em uma pobre estrebaria. Contudo, aquele menino triunfaria sobre aquele imenso império e um dia submeterá o mundo a todas as suas leis. Conforme o direito romano, quando surgia um decreto de recenseamento, era costume que cada um se inscrevesse no lugar onde residia. Mas para os judeus, conforme os antigos costumes que os romanos tinham todo o cuidado de respeitar, esses dados deveriam ser apresentados nas localidades onde a família de cada cidadão tinha sua origem. Aí liga-se a questão tribal, a tratativa de Herodes para com os judeus, de modo a respeitar as suas tradições. Então, para que isso não fosse um ato burocrático totalmente romano, colocou-se essa roupagem judaica, mencionando as tribos, então requerendo que cada um se cadastrasse conforme a sua tribo, conforme a sua origem. Então a coisa pega uma cara mais judaica e fica mais fácil, Então essa é a questão. Este uso provinha da antiga constituição do povo hebreu por tribos, por famílias e por casas. Em virtude do édito imperial, quando chegava a época fixada, que não era a mesma para todos os distritos, os habitantes da Palestina que não residiam no lugar de origem de sua família iam inscrever-se cada um em sua cidade, pois nela se conservavam os registros públicos que entre os judeus eram encarados de forma muito séria e escrupulosa. Aí vide a questão da genealogia. Inclusive no retorno do cativeiro, um instrumento para comprovação de pertencimento à casta sacerdotal, a classe sacerdotal, era a genealogia, comprovação de ter uma ligação genealógica com a tribo de Levi, ancestrais na tribo de Levi. Não somente isso, mas na tribo de Zadok, que se tornou a tribo sacerdotal. Então, os judeus já tinham este hábito de preservar os seus registros de origem. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi. Lucas 2,4. José pegou o caminho para subir, expressão usada para designar uma viagem para Jerusalém e seus arredores, porque de onde quer que viessem era necessário subir para chegar àquela cidade. Para José, aquela viagem era estritamente obrigatória, porque ele era da casa e família de Davi, e o representante principal daquela estirpe célebre, conforme nos ensina as genealogias de Cristo conservadas por Mateus e Lucas. Maria, esposa de José, acompanhou naquela longa e penosa viagem. Ela estaria obrigada a isto? Assim acreditam alguns autores. Um supõe que Maria possuía em Belém algumas propriedades que exigiam que ela mesma fosse se inscrever lá. Mas esta hipótese não justifica a dificuldade que ela experimentou para achar um local onde pudesse se abrigar. Outros acreditam que a presença dela era necessária porque Maria também pertencia à família de Davi. Mas entre os judeus, as mulheres não tinham necessidade de inscrever-se diretamente. Os maridos o faziam por elas e pelos filhos. O evangelista diz que José subiu a Belém a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Lucas 2,5. A explicação do narrador sobre o estado de Maria, que estava grávida, colocada aí, parece indicar o verdadeiro motivo pelo qual José não quis deixá-la sozinha em Nazaré, quando tudo dava a entender que estava próximo ao nascimento da criança. Além disso, é possível que ambos fossem guiados por uma celestial inspiração.
pelo menos compreendendo que Deus era quem estava dirigindo os acontecimentos e que era sua vontade que Jesus nascesse em Belém, para que se cumprissem as profecias que indicavam aquela cidade. Maria deve ter se colocado generosamente a caminho da cidade, entregando-se sem reservas às mãos do Senhor, já indicado aí na obra de Mary C. Tenney, né, quando ele fala acerca dessa questão de Maria grávida colocando-se a caminho, né, uma situação bastante difícil, uma situação de fato bastante constrangedora, e o risco, né, que correu, inclusive não encontrando local adequado, né, para pousarem. Mas uma das formas mais lógicas de se olhar para essa situação, né, para o fato de Maria, mesmo grávida, se deslocar até para acompanhar José, o argumento mais forte é a questão da gravidez dela ter sido um tanto tumultuada, uma vez que ela ficou grávida virginalmente por obra do Espírito Santo de Deus. José quase que não deixando por causa da intervenção divina, mas isso certamente causando uma certa estranheza àqueles que estavam à volta, né, e que não compreenderam muito bem o que aconteceu ali naquela família, né. Então certamente Maria devia ter tido certa dificuldade em permanecer na sua cidade sem seu marido, e assim preferiu então acompanhar José nesta investida, o que na verdade viria somente a cumprir a profecia bíblica. Então Deus já havia traçado esses planos. Tudo isso já estava de acordo com a vontade soberana de Deus. Ele nos dá aqui mais algumas informações acerca de Belém. Veja só. Jerusalém e Belém distam entre si apenas 2 horas a pé. Ficam, porém, em regiões inteiramente diversas. Caminhando-se de Jerusalém, as escarpas montanhosas ao sul, que quase imperceptivelmente formam suaves vertentes, de súbito o panorama muda por completo. Desaparece Jerusalém, construída no alto e com seus vales profundos ao sopé do monte de Sião, e vai surgindo pouco a pouco Belém. A própria povoação está ainda bem distante, mas toda a região abre-se para o oriente, divisando ao longe, por sobre a imensa escavação do Mar Morto, como um longo muro, o Rio Jordão. Nas encostas das montanhas longínquas ocorrem em toda a região vários fenômenos próprios da transição dos campos de plantação para o deserto. É bem raro o panorama que aí se apresenta aos olhos do espectador, que desse vale ou planície volta-se para o Mar Morto. São muitas faixas de vegetação, a começar pelas profundezas. O próprio vale é um esplêndido campo de searas, um dos maiores da Judéia. Daí o nome Belém, que significa celeiro de pão, ou casa de pão, né?